que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Este é um convite ao movimento contínuo e poderoso, que pode transformar vidas. Esse é um convite a movimentar-se. Juntos, um dia de cada vez. Só por hoje, escolha subir pelas escadas. Só por hoje, vamos descer uma parada antes. Só por hoje, vamos acordar 1 hora mais cedo. Só por hoje, vamos tentar ir mais longe. Só por hoje, vamos experimentar um novo desafio. Só por hoje, vamos nos entregar ao impossível. É como já disseram, o primeiro passo só depende de você. Não perca tempo. Bem-vindos a um novo momento. Bem-vindos ao movimento todo dia. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Papo com Especialistas. A live de hoje ela é da Comissão de Meio Ambiente e conta com o patrocínio do Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Considerando, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós pedimos a gentileza de quem não desejar ter a imagem divulgada que mantenha as suas câmeras desligadas. Luciana Reck, a nossa coordenadora da Comissão de Meio Ambiente, vai fazer, então, a abertura da nossa live de hoje. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Comissão de Meio Ambiente, mais um papo com especialistas. Dessa vez com uma inovação, é a nossa primeira live internacional. É isso mesmo. A gente tem hoje uma convidada muito especial, que é a Carolina Deboni, que está falando diretamente lá do Canadá. E nós vamos falar hoje sobre pegada hídrica. A ideia é fazer uma introdução ao tema, aos principais conceitos e auxiliar nós, profissionais da indústria, na avaliação e levantamento dentro de cada um dos cenários, de forma prática e alinhado à ISO 14046, que fala sobre a pegada hídrica. E aqui no Brasil ainda eu acho que é muito pouco difundida, Esse assunto é muito importante, ainda mais que nós estamos às vésperas da comemoração do Dia Mundial da Água, amanhã, dia 22 de março. Então, a Carolina Deboni é engenheira química, engenheira de segurança no trabalho, especialista em meio ambiente e gestão de estratégias empresariais, sócia-diretora da Pleno Engenharia e Consultoria, aqui de Caxias do Sul,
e também coordenadora da produção da Coca-Cola lá em Calgary, no Canadá. Carolina, seja muito bem-vinda e está contigo a bola agora. Então estou abrindo o meu microfone aqui, então, um monte de carinha conhecida, né? Então, obrigado pelo convite aí, né? Voltando um pouco à casa do Cimex. Bom, então vou começar já a apresentação para a gente não perder tempo, né? Realmente é o que viemos aqui hoje nos encontrar, porque às vezes ficar durante 1 hora, né, sentada na frente do computador é muito difícil, né? Principalmente quando a gente às vezes tem tanta coisa para fazer. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, né? Não sei como fica melhor para vocês, mas para mim, agora que eu vou começando a falar com vocês falar um pouquinho sobre a pegada hídrica, que é um tema tão recente, poucas pessoas ouvem falar, mas eu tive já a oportunidade muito de trabalhar com esse, inclusive até num caso no Brasil agora, que a gente está fazendo a pegada hídrica numa indústria têxtil. Então, eu prefiro estar falando, eu não tenho condições de ler o chat ao mesmo tempo, infelizmente, eu não tenho essa habilidade. Sabe, isso vai ficar para a próxima encarnação, para essa não dá. Então, querem abrir o microfone e pedir, peçam, não tem problema, ou querem deixar para o final, a gente deixa para o final, mas assim, é muito difícil para mim administrar o chat, porque eu começo a me empolgar e a falar, e daí não dá, só pode ser a imagem, tá? Então, deixamos esse combinado para vocês. Se tiver uma pergunta muito ali na hora, fiquem à vontade ou escrevam no chat, talvez depois vocês possam... a Luciana ali pode me ajudar ali, enfim, né? Como a gente administra isso para o final. Então, combinado? E mais uma coisa, se vocês não estiverem vendo ou me ouvindo, tentem sinalizar de alguma forma, né? Um pessoal aí da comissão do Cimex tem meu telefone, tem meu WhatsApp, daí só me informem, né? Se... Bom, enfim, né? Uma live, estamos dependendo da internet, de um monte de coisa. Enfim, a tecnologia às vezes pode, né, nos faltar. Então, só para a gente deixar esses combinados aí, né? Que não tem problema. Combinado? Então, combinado. Então, tá bom. Então, tá. Agora eu vou começar, então, a compartilhar minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho. Peço desculpas aqui em relação a essa claridade atrás, né? Aqui é 1h07 da tarde, vocês já estão aí nas 4h07 da tarde, então eu estou para trás, eu estou behind de vocês, né? Tive que fechar aqui, ficou um pouquinho escuro, mas é que tem tanto reflexo da neve que vocês não iam conseguir me enxergar. Então, tá bom? Só para deixar esse aviso para vocês. Mas vamos lá. Vou começar agora aqui a compartilhar minha tela, né? Espero que todo mundo esteja vendo. Eu só vou pedir para vocês agora. Vocês enxergam? Alguém me diga. Sim ou não? Sim, Carolina. Perfeito. Então tá, que eu não estou vendo o chat, é isso aí. Então vamos lá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje, né, no finalzinho de tarde aí de vocês e no início da minha tarde aqui, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a pegada hídrica, mas dentro da indústria. Como isso funciona? A gente fala tanto de pegada hídrica, às vezes é tão difícil de pegar essa pegada e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue desmistificar. Poxa, é importante dentro da empresa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou medir, né? E às vezes a gente dentro de uma indústria metalúrgica, ou numa indústria que a gente pensa, não usamos muita água, tudo, não vamos deixar isso para agora, né? Aí como é que a gente vai justificando aqueles nossos aspectos, impactos ambientais, quando a gente é certificado pela 14001? O tema água é um tema que cada vez mais está relevante e sendo cobrado, inclusive em auditorias, pelos nossos stakeholders também. Então, o que fazer, né? Por onde a gente poderia começar? Que ideias a gente teria, tá bom? Então, vamos lá. A nossa agenda, então, a gente vai falar um pouquinho antes de tudo, né, sobre os indicadores básicos relacionados à pegada hídrica. Como é que a gente faz um levantamento de dados, né? Como é que a gente avalia uma situação hídrica de onde a nossa empresa está localizada? Que ferramentas a gente pode usar para definir escopo? Poxa, dá para definir escopo? Claro que dá. Gente, temos a pegada de carbono, mas a pegada hídrica tem algumas coisas que, digamos assim, não digo que sejam mais simples, mas a própria norma, a ISO 14046, ela permite. Então, como a gente fazer isso de uma maneira bem argumentada, em que depois possamos ter, de repente, um próprio manual de gestão hídrica na nossa companhia, né?
e que fique entendido em que passo estamos para o cálculo da pegada hídrica, né? Então, como que podemos começar? E, claro, nisso tudo, a gente vai falar um pouquinho de definição de grau de maturidade. A gente tem que lembrar, gente, voltando aqui, nessa questão de definição de grau de maturidade, muitas empresas hoje elas estão buscando ter um alinhamento quanto às premissas do ESG. Então, a gente tem que ver o quanto que a empresa realmente ela está preparada para determinados indicadores e como definir essa maturidade. Então, eu vou dar alguns insights para vocês, né, que realmente é possível a gente fazer já alguma coisa. Então, uma apresentação breve minha, a Luciana já falou um pouquinho do meu breve currículo. Então, ali em relação à formação, me formei na UX em Caxias, tive algumas especializações em universidades dentro do país, algumas fora, né? Sou Green Belt Six Sigma também pelo Instituto do Reino Unido, e eu tive um outro curso que eu acabei me formando ano passado, depois de eu... Estou quase chegando no 5.0, né? Resolvi fazer mais um curso aqui. Né? Então, iniciei minha carreira como toda boa estudante, né? Bolsista na UX, sim. Então, passamos pelo Café Bom Jesus, passei um bom tempo na Coca-Cola, ainda quando era o Grupo Vompar, hoje é a FEMSA, né, no Rio Grande do Sul. Depois fui para um fornecedor deles, depois voltei para Caxias para trabalhar durante 12 anos na Marco Polo, onde eu tive o privilégio de trabalhar com a Eliana todo esse tempo. Depois abri minha empresa, onde minha sócia está aqui também hoje, a Cíntia, né? E aqui é onde eu vim parar na Coca-Cola de novo, só que agora no Canadá. Durante todo esse percurso, durante mais de 10 anos, eu estive na diretoria da Aves, por razões óbvias de eu estar morando aqui, não estou mais atuando dentro da diretoria da nossa organização. Sou uma pessoa extremamente normal, né? Então, adoro a natureza. Depois que eu vim morar para cá, então comecei a curtir o verão, que era algo que eu detestava, né? Então comecei a gostar, adoro viajar. Esse aqui, gente, é o primeiro boneco de neve que eu fiz. Um desastre. Foi depois da ceia de Natal, então tá explicado porque ele tá desse tamanho, né? Esse aqui, enfim, adoro comer umas coisas bem diferentes, né? Esse aqui é o meu pimpolho, que tem quase 8 anos de idade, o Felipe, né? Fala inglês bem melhor do que eu. Isso aqui eu sempre estou metida na área de laboratórios e estudando. Tomo meu chimarrão por aqui. Sim, temos erva mate. É um pouco mais cara, mas temos. Também adoro tomar meu vinho. E, gente, adoro, né, o nascer e o entardecer que a gente tem. Nossa, como o céu é lindo. Amo isso. Mas vamos agora ao nosso bate-papo, né? Então, nós temos alguns indicadores básicos de ESG, né? Eu comecei comentando com vocês um pouquinho ali na nossa agenda. Então, vamos dar uma olhada nesse pilar ali da parte ambiental. O que nós temos escrito? A pegada de carbono, a pegada hídrica, e nós temos a questão do uso de energia, a questão do gerenciamento energético. Então, vejam que já aqui é uma premissa básica que a gente tem que ter um controle em relação à água. Ah, mas eu não tenho um consumo muito grande, eu não causo um impacto muito grande. Será mesmo? Né? É essa pergunta que a gente tem que saber responder para o nosso stakeholder, no momento que nós vamos reportar os nossos dados. Então, é muito interessante aqui onde a gente vê esses 3 pilares do ESG, né? Sendo que a água é um deles, né? Dentro da parte de meio ambiente. E eu gosto muito dessa pirâmide aqui, né? Onde a gente pode agora conversar um pouquinho de novo, indicadores básicos. Vamos agora tentando correlacionar o ESG junto com a pegada hídrica, né? Então, a gente já viu que seria um dos indicadores, e, poxa, como é que a gente vai iniciar do zero? Como é que a gente vai definir o escopo? Essa pirâmide aqui, depois eu vou mostrar para elas mais à frente, depois que a gente conversar bastante, como ela faz sentido. Aqui a gente vê, né, nessa base dela, né, os indicadores mínimos que a gente tem. A gente pode ter um indicador mínimo, interessante a gente iniciar. Quando a gente começar a ter indicadores mais específicos do nosso setor, é onde a gente está começando a fazer uma definição de escopo bem feita. Ou seja, não adianta a gente medir tudo quanto é coisa sem saber qual é o escopo do nosso trabalho. Então, como é que vamos definir o escopo dentro da nossa companhia? Gente, que nem a 9000 lá, né? Quando a gente vai certificar, tu não define o escopo e se de repente tu só quer um produto certificado, tu pode, né? Tem um esquema assim. Então, a mesma coisa aqui. Qual é o nosso escopo para a pegada hídrica, né? Podemos fazer isso dentro da empresa? A 14.046 ela permite, contanto que
seja justificado. E aqui a gente tem, quando a gente chega nos melhores indicadores, sendo um benchmarking para todo mundo, é porque o grau de maturidade dentro da nossa companhia está alto. Ou seja, a nossa direção está entendendo exatamente o que deve ser feito. A gente tem apoio, a gente tem uma ponte, a gente tem investimento, né? Claro, tudo de uma maneira sustentável, né? Que segure, né, as premissas ambientais, sociais e de governança. Então, esse grau de maturidade é uma coisa muito importante. Meu Deus, como é que eu vou medir isso se o diretor nem me dá bom dia, né? Exemplos hipotéticos, né? Mas enfim, né? Gente, é aí onde está a oportunidade. A gente vai conseguir definir um escopo e a gente vai ver como é que está o grau de maturidade dessa companhia. A gente consegue explicar por que de repente não temos uma pegada hídrica tão acurada, né? Com o dado conforme de repente deveria ter sido, né? O sonho de cada um é ter tudo quanto é hidrômetro em cada ponto da fábrica e, claro, calibrados, né, gente? E sem vazamentos. Mas um dia a gente chega lá. Então, por isso que é importante essa parte de grau de maturidade. Só para a gente entender o que é pegada, né? Como é que é o cálculo da pegada hídrica, antes de a gente entrar, assim, em falar um pouquinho de dados, né? Da gente ter uns outros insights. Então, o cálculo da pegada hídrica, né? Ele é o indicador do volume de água consumido direto e indiretamente pelas pessoas e também, né, pelas empresas, desde a produção da matéria-prima até o produto finalizado. Tá, Carolina, e agora como é que eu vou fazer lá com o meu fornecedor? Que o cara ainda mal agora conseguiu ter o licenciamento ambiental, né? Com muito sofrimento, né? Calma, gente. De novo, temos como fazer a definição de escopo, tá? Mas, enfim, falando do cálculo real de como deve ser feito, né? Então, ele é um indicador relacionado a toda a extensão de água gasta, tanto na produção do produto, quanto na questão do consumo de bens e serviços. Então, aqui a gente tem 3 categorias, né, de pegada hídrica, a verde, a azul e a cinza, né? Então, a verde, ela é uma categoria praticamente mais ligada quando a gente tem o nosso produto, ele está praticamente na área, por exemplo, assim, vamos supor que a gente está numa área de plantando fumo, alguma coisa nesse sentido. Aí é muito ligado, porque é necessário o crescimento das plantas ao nosso negócio. Então, tem a pegada hídrica verde, existe a azul, que é onde é mais ligada, né, o volume de águas de rios e lençóis freáticos usados em processos diversos, que é onde caberia mais a indústria, digamos, metalúrgica, a indústria como um todo, né? E tem a parte também da pegada cinza, que é o volume para diluição de determinado poluente, se isso é necessário. A gente sabe que não podemos fazer diluição, né? Mas, enfim, isso aqui ele entra muito em contato com a questão de ecotoxicidade. Ai, mas como é que a ecotoxicidade é ligada aqui? Gente, a escassez hídrica, ela vai depender muito do que aquilo que a gente aquele efluente que a gente está descartando, de como é que está a qualidade dele. Isso reporta um grau de maturidade da companhia. A gente tem que pensar quanta água entra, quanta água consumiu, quanta água gastamos, por exemplo, para fazer uma peça de roupa, certo? Mas como é que está a maturidade da tua empresa de tratar aquilo e botar lá para o lado de fora, né? Como é que está a questão da parte de eutrofização? Isso até é um item da própria 14046 que fala para a gente poder fazer um balanço, né? Então, como é que está a nossa maturidade em relação a esse ponto? A gente consegue fazer uma avaliação, justificar para o nosso stakeholder, né, de como a nossa empresa está. Não temos tanto investimento até agora, a nossa pegada é assim, não temos os dados, digamos assim, grande parte deles estão sendo estimados porque não conseguimos medir. Em contrapartida, nós estamos com um grau de maturidade ainda em fase empenhada, na qual as nossas próximas ações vão ser A, B e C. Ou seja, a gente não consegue olhar aquele fim de túnel lá na frente, a gente vai olhando por partes. Vocês já vão entender um pouquinho. De novo a Carolina, né? Opa, deixa eu ver se eu vim. De novo a Carolina, né? E a pirâmide dela. Na verdade, não é minha, né? Isso aqui eu acabei fazendo aqui uma fonte adaptada de um material bem interessante da DNV. Então, aqui a gente tem, de novo, vamos fixar os indicadores básicos do ESG. A gente falou de novo, a gente falou muito de indicadores mínimos, a gente tem que fazer uma definição de escopo para chegar no indicador de setor, ou seja, da nossa pegada, e nós temos que
avançar no grau de maturidade para chegar naquele indicador recomendado, ou seja, naquela pegada hídrica calculada tal qual deva ser. Depende muito do grau de maturidade da empresa, né? Então, dando sequência. Vamos agora, então, pelo nosso levantamento de dados, né? Poxa, temos que começar a pensar um pouco nisso. A gente tem que avaliar duas coisas. Uma delas vai ser a nossa situação hídrica local. A outra, depois de levantamento de dados, a gente vai ver em relação ao escopo. Mas quanto à situação hídrica local? Como assim, Carolina? Gente, o ideal é fazer um estudo de análise de vulnerabilidade hídrica. Meu Deus, sim, extremamente caro, sim, muito poucos profissionais que possam fazer isso, mas é necessário. Ou seja, a empresa que vocês estão atuando, a companhia na qual vocês pertencem, né? Como que ela está, o que ela representa hoje, né, para essa situação hídrica local? Poxa, eu consumo muita água durante o verão, que eu vou acabar tendo algum problema de impacto perante a sociedade? Vejam que isso está ligado diretamente ao quê? ESG, certo? Então, como é que está a nossa... Claro, hoje as empresas, elas acabam se instalando conforme o plano diretor, tem toda uma questão de licenciamento ambiental, diretrizes legais, que a gente tem que, assim, para definir onde a empresa vai estar, digamos, sendo construída, mas aquelas que já estão, como é que nós estamos hoje perante, né, o nosso município, né, enfim, o que nós representamos em relação à escassez hídrica local? Como é que está a análise de vulnerabilidade e o quanto que nós podemos interferir, de certa forma, negativamente? O que eu estou falando para vocês agora já entra como o quê? Aspecto impacto ambiental na ISO 14001. Vejam que é tudo muito correlacionado, né? Então, a gente tem uma outra alternativa. O ideal, claro, uma análise de vulnerabilidade hídrica, mas a gente também tem essa situação hídrica local. Quem é que pode dar esse suporte, dar esse tipo de informação? Gente, prefeitura, a concessionária de abastecimento. Quantas vezes a gente, às vezes, tem que pegar aquelas cartinhas, né, dizendo que a empresa pode se instalar lá, que não tem problema nenhum em relação, né? Isso é uma evidência também. Mas, então, de novo, como é que nós estamos, que impacto nós causamos em relação à situação hídrica local? Isso é uma coisa que representa a maturidade da empresa e de como que ela vem tratando depois seus outros pontos. E aqui a gente fala do outro levantamento de dados. E a definição do escopo. Como a gente comentou ali, né, que é toda a cadeia. Vocês se recordam quando eu mostrei ali para vocês, né? E aí, os fornecedores, poxa, até agora não dá, que nem eu comentei com vocês. Gente, a nossa realidade é aquela realidade de que o fornecedor ainda, o cara agora está tendo a licença de regularização ambiental dele, né? Como é que eu vou botar um escopo até lá? Não tem como, né? Se ele nem está fazendo plano de gerenciamento de resíduos, então tem que começar por baixo, né? Mas vamos definir o escopo dentro da nossa indústria. Podemos fazer isso? Podemos, e a norma permite. Ok, vamos começar por um escopo menor. É bem como a gente começa, por exemplo, construindo uma casa, ou sei lá, por exemplo, algum outro planejamento que se tenha. Gente, é bem aquilo que eu ouço aqui, baby steps, né? Então, é um passo pequeno, para depois ter um passinho maior, e depois ter um passo maior ainda. Então, o importante é ter um início. Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, de como é que vai vir um dado dentro do escopo da indústria. Bom, primeira coisa, gente, balanço hídrico. É um macro processo. É entradas e saídas. É aquilo que a gente, às vezes, tem que apresentar para a FEPAM, em algumas situações, seja para regularização de licença, ou para renovação, ou coisas desse sentido, né? Mas, enfim, temos que fazer o nosso balanço hídrico. O nosso sonho é o quê? É ter uma entrada aqui, a nossa água de consumo. Ai, gente, o sonho de todo mundo é ter hidrômetro para tudo quanto é canto, né? Pensa uma galvânica, né? O quanto usa e banho, descarte, não sei o quê, papapá. É o que a gente sonha. E depois, claro, temos que ter o que estamos emitindo na saída, né? Gente, isso aqui é o nosso sonho, né? O cara olha para isso, nossa, tudo que eu quero. E, ó, claro, os hidrômetros, né, calibrados, né? Mas o fato é que a gente às vezes só tem na entrada e na saída. E olhe lá na saída, né? Às vezes a gente até tem uma calha baixa que tem que ficar lá medindo. Mas, realmente, às vezes nós só temos esses dois pontos. Tá, e aí?
E agora, né, eu vou fazer o quê, né? Com esse desespero, eu preciso tentar montar um manual de gestão hídrica, porque às vezes vem aquela pressão e, assim, a gente sendo bem honesto, a gente conhecendo, todo mundo quer mostrar, né, o que está fazendo para a área ambiental, porque hoje a gente vê que tem um marketing ambiental muito grande e forte nisso. Só que além do mostrar, vem aquela outra parte que é do fazer. Pois é, como é que eu vou construir isso de uma maneira que às vezes eu não tenho nem o hidrômetro, né? Como é que eu vou fazer? Gente, eu não digo que a gente tem a bola de cristal e consiga falar, ou a varinha mágica lá do Harry Potter, né? Ou da fada madrinha, mas algumas práticas internas. O que que a gente vai poder fazer? Então, nós temos aqui, dentro da definição do escopo da indústria, vejam, né? Aqui nós temos a nossa entrada de efluentes, aqui nós temos, desculpa, a entrada de água, perdão, né? Que nós usamos em todo o nosso processo, e aqui nós temos a nossa saída, né? Lá no fundo, né? Dentro disso aqui, nós temos muitas práticas internas, que elas vão muito nos auxiliar e nos dar diretriz. Porque, imaginem, estamos dentro da nossa empresa, né? Queremos definir o escopo, vamos pensar numa metalúrgica, né? Enfim, que de repente tenha lá sua cabine de pintura, alguma coisa nesse sentido, tem seu tratamento de efluentes, mas uma empresa assim, de um, digamos, pequeno a médio porte, né? Não vamos pensar em algo muito grande por hora. Mas, enfim, como é que eu vou fazer essa avaliação de práticas internas? Primeira coisa que a gente sempre faz é avaliar a entrada e a saída. E esse balanço nunca, às vezes, a conta nunca fecha muito. Porque no meio desse caminho aqui, a gente tem o quê? Vazamentos. A gente tem limpeza de piso. A gente tem águas que vão para a caldeira. Algas que. Algas é bom, né? Águas que vão para torres de resfriamento. Ou seja, águas que vão para chillers, vão para equipamentos de processo. Ou seja, esse balanço às vezes não fecha porque nós temos outras práticas internas aqui no meio. Às vezes a gente acaba se detendo no que entra naquele processo maior, o que vai sair e o resto a gente imagina. Mas aí tá que o imagina não pode ser mais tão imaginado, a gente tem que poder fazer uma avaliação. O que que a gente faz então nesse sentido? A gente faz um mapeamento, né? Como, meu Deus? A gente faz a elaboração de procedimento. Ai, mas mais um procedimento? Ah, não. Ai, mais um eu vou ter que escrever. E depois a gente vai fazer a definição de percentual de atendimento de cada procedimento. Ah, Carolina, agora tu está querendo me enlouquecer. Vamos voltar de novo aqui para o nosso desenho. Então, que práticas que a gente tem aqui no meio do caminho? A empresa tem refeitório? Eu não vou poder descrever todas essas práticas para vocês, porque são bastantes coisas. Isso seria para um segundo passo, uma coisa assim, que se fosse até um curso, tá, gente? Mas só para a gente poder pensar. Quais são os pontos chaves que a gente utiliza a água? Elenquem os principais. Isso é a partida para um escopo, certo? A gente tem que fazer a definição de escopo, né, dentro da indústria, que é o que a ISO 14046 permite. Mais à frente eu tenho um slide que fala disso aí também, e até bem o item na norma, inclusive, que eu tenho citado para vocês terem. Então, definam quais são os processos que vão estar elencados. Vocês vão ter, claro, o balanço hídrico, gente, obrigatório, porque senão a gente não começa por nenhum lugar. E para onde que a água vai e aonde que ela vai até ser descartada. Dentro desses lugares, nunca esqueçam de verificar muito a questão de como que a limpeza ela é feita, é a seco ou não, a gente tem aqueles robôs ou não tem. Existiam algumas boas práticas internas para verificação de vazamentos? Isso é uma outra situação. Às vezes a gente vê algum vazamento que temos lá em determinado ponto dentro da empresa, que fica aquele vazamento para sempre e ninguém mais dá bola, mas como é que isso é conduzido e até esse tipo de consciência chega aos nossos colaboradores, de identificação quando há um vazamento? Parece que a gente está falando em coisa assim, poxa, mas ai, tão subjetivo isso, mas se vocês pegarem a quantidade de pingo de água que dá e multiplicarem tudo por um ano, em vezes o custo, vejam quanto dá. Então, é avaliar as práticas internas. Nesse ponto aqui, elenquem, de repente, daqui a pouco, 7, 8 procedimentos, melhores práticas para serem feitas em refeitório, melhores práticas para serem feitas com relação aos equipamentos, digamos, de utilidades, né? Que entra aqui caldeira,
torre de resfriamento, condensadores, por exemplo, uma fábrica de suco, né, que tem bastante esse tipo de equipamentos grandes, inclusive muito uso de água. Então, coloque isso dentro do escopo da empresa, coloque as melhores práticas. E outra coisa que a gente não pensa, como é que é feito a tua jardinagem, né? Poxa, eu não tinha pensado nisso. E aí, as plantas que a gente tem lá plantadas, são as plantas que consumem mais água ou menos água? Parece coisa pequena, mas tudo isso acaba sendo somado para a gente ver como é que está a maturidade da empresa. Uma empresa madura é uma empresa quando ela for definir, por exemplo, o seu projeto até da parte de jardinagem, aquela parte bonita, né? Que vem, me foge agora um pouco o nome até em português, é o landscaping que a gente chama, mas seria aquela parte, como é que fica, né? Realmente aquela parte bonita da empresa, como é que é regado a grama, as plantas, quais plantas que são escolhidas. Poxa, mas Carolina, nós temos um cada elefante grande lá dentro da empresa que a gente tem que matar antes. Sim, eu sei disso, só que tu não pode esquecer desses pontos também. Porque uma empresa madura, ela tem que pensar em tudo. Então, de novo, elenquem os principais procedimentos que devam ser adotados. Não precisam ser todos. Isso vão dar base para que vocês construírem o escopo que vocês estão trabalhando dentro da indústria. Um deles, sem sombra de dúvida, vai ser o processo. Esse é chave, não tem como tirar. E aí, o que tem ao redor do processo? ETE, gente, fundamental, né? Como é que é a questão do processo lá? Quais são as melhores práticas que se tem, né? A questão de reuso de água, né? Captação de água da chuva, né? Tudo isso a gente entra dentro do procedimento. E procedimentos, conforme eu comecei com vocês agora, sempre avaliem a verificação de vazamentos e sempre também avaliem a questão de própria limpeza. A gente sempre se esquece. Então, elenquem quantos procedimentos acharem necessários, né? Que isso eles vão suportar com que vocês descrevam o escopo dentro da empresa. E agora a gente vai falar do grau de maturidade. Depois eu vou juntar essas duas coisas que eu acho que daí vai ser um pouquinho mais clara para vocês. Bom, o que é um grau de maturidade da empresa? A gente tem que saber como é que ela está em relação às ações, relacionadas, né, à parte hídrica. Né? Então, existe o quê, né, nesse sentido? Se, claro, a gente começou a falar de vulnerabilidade hídrica, se existe estudo, se existe uma equipe que está, enfim, avaliando internamente a questão de consumos e pontos de água, se existe um budget para melhorias serem implementadas com relação ao reuso de água, ou até mesmo, por exemplo, a troca de mangueiras. Quais são as mangueiras que existem dentro da empresa? Gente, isso é uma boa prática? A gente acaba não pensando, poxa, mas são mangueiras de alta pressão, né? Como é que é a nossa, a gente chama, agora, a própria torneira, né, que a gente tem na mangueira, como é que ela é isso? Ela existem furos ou não? Ou seja, como é que é a maturidade da empresa para definição desse tipo de coisa? Então, aqui a gente tem a eficiência do uso de água versus a cultura da empresa. Então, isso aqui, a eficiência do uso de água, a gente vai pegar da onde? A gente vai pegar esses dados através da definição do nosso escopo. Definindo o nosso escopo, que é, por exemplo, é todo o processo da empresa, considerando a sua área de utilidades, a área tal, a área de jardinagem, agora veio o nome, a área de jardinagem, a área de refeitório, né? A área de 5S limpeza, a área de ETTE. Então, esse é o nosso escopo. Aí, ali dentro, a gente vai nada mais, nada menos que calcular qual é o consumo de água. Vamos começar por dia, depois a gente pode fazer mais à frente por peça, que vai ser interessante para a empresa, aí depois é definido. Assim como vocês definem a perda de processo, se é por litro, se é por peça, se é por, sei lá, carro, o que seja, né? Então, aqui é feita a eficiência do uso de água também. Calcula-se todos esses consumos. Muito bem. Aqui nós estamos vendo quanto que é. Aí agora a pergunta que eu faço. E aí, esse consumo é grande ou não? Quem é que sabe responder? É que nem um cliente nosso, a gente está fazendo uma pegada hídrica para uma indústria têxtil, né? Uma indústria grande, inclusive. E eles até comentaram comigo, que a indústria X
eles medem, né? E hoje a gente já pegou um pouco de dados dele, então a gente vê que eles não têm o grau de maturidade avaliado também. E até questionamento que eles me fizeram, como é que a gente vai saber se a gente vai estar como eles? Então, não tem como, porque cada empresa é uma empresa. Até porque eu não sei como é que é a maturidade desse dado que está vindo. Tanto que a pegada hídrica, ela pode te deixar estimar dados, né? Então, isso é um fator muito relevante que vai entrar em confronto com o grau de maturidade da empresa. Ou seja, essa eficiência do uso de água, de novo, pessoal, a gente fez o nosso balanço, tá? Partindo do princípio que nós temos lá a nossa entrada, usamos no processo. Entrada é 10, usamos no processo 5. Opa, tem mais 5 que está indo para algum outro lugar. Ai, lá na ET está saindo 3. Onde é que estão os outros 2? Pode estar indo para o refeitório. Ah, mas nós não temos hidrômetro. Então tá. Vamos tentar lá ter uma ideia, uma estimativa de quanto que é o refeitório. Ah, e os outros 2 vai para limpeza de piso. Gente, isso é estimativa de dado. Isso pode ser feito. Só que isso tem que ser justificado até um dia que tenhamos um hidrômetro que meça. Só que isso a gente vai calcular, pode ser calculada a pegada hídrica com essa parte de estimativa, contanto que nós tenhamos um suporte da cultura da empresa. Isso, dentro de um manual de gestão hídrica, é facilmente entendido por qualquer stakeholder. E no momento em que, por exemplo, assim, ó, tá entrando. Então, a gente chegou à conclusão que a nossa peça ali era 5 ou 10 litros por peça. Vamos pensar, 10 litros por peça. Mas nós estamos estimando um uso do refeitório, vocês concordam comigo? Né? Pois é, resolvi botar um hidrômetro na entrada do refeitório. Aí eu descobri que vem uma outra fonte de água que nós não tínhamos posto no escopo. Conclusão, a nossa pegada hídrica, ela era 10, agora ela é 12. Eu tô pior. Será? Ou a tua cultura melhorou e tu está medindo direito? Como é que tu reporta isso dentro de um relatório e justifica? Por isso que a cultura de maturidade da empresa é extremamente importante. Justamente porque a realidade, gente, assim, ó, eu trabalhei com essa parte de pegada hídrica dentro de uma outra empresa, num país aqui, no Canadá. A realidade não é tão diferente, né? A gente até fica pensando, não, no primeiro mundo vão. Gente, falta hidrômetro, falta calibração também. E falta, inclusive, gente para medir. E com vontade, tá? Então, isso eu posso dar uma realidade para vocês. Então, como é que vocês vão fazer essa justificativa? Através do grau de maturidade. E isso fica extremamente alinhado quando vocês vão aumentar o próprio escopo da empresa. E vocês vão ter um estudo que vocês começaram a medir o grau, a pegada hídrica lá em 2024, em 2025, ela está maior, mas como é que está teu grau de maturidade? Quando tu atingir um determinado grau de maturidade, se lembrem da pirâmide ali que eu mostrei para vocês. Como é que é o resultado lá em cima? É o melhor possível, só que para isso o grau de maturidade tem que subir. Por enquanto, nós estamos na base da pirâmide. Então, por isso, a eficiência de água, definam um escopo e esse escopo definam procedimentos e façam um checklist do que é que tem que ser verificado para ter boas práticas e, claro, né, quanto que eles estão gastando em cada setor, né? A gente tem que ter o dado, quanto é que está entrando de água aqui, né? Então, para poder fechar o balanço depois. E a cultura. Então, isso é o grau de maturidade. Aí aqui tem, ó, tudo que eu comentei com vocês. A eficiência de água é o escopo mais as avaliações práticas. E a cultura da empresa? Aí aqui a gente tem que elaborar uma matriz de um self-assessment, né, de maturidade para a companhia. Ou seja, com aquelas, sabem aqueles questionários que vêm? É claro, agora faz tempo que eu não vejo isso, mas, enfim, vem aqueles questionários para responder, a empresa está assim, como é que está atuando? Sabe aquelas coisas? Mais ou menos aquilo, só que, claro, né, vamos botar um pouco dentro da nossa realidade, que é medir realmente a maturidade de como a nossa empresa está em relação à parte hídrica. Daí a gente vem pelo seguinte, pessoal, nós temos aqui de novo o nosso processinho lá, né? Não tem o hidrômetro, que era o nosso sonho, daí a eficiência do uso de água. Como é que a gente tem que pensar numa eficiência de uso de água? Se a gente for estimar um dado, alguma coisa nesse sentido também, né? A frequência do uso, né? Então, o que a gente define é por dia, é por peça, é por tanque. Então, isso fica a critério de cada empresa e ver como fica mais fácil para a medição.
Aí depois nós temos que calcular. Pode ter volume estimado? Claro que sim. E a gente tem que verificar vazamentos também. Gente, uma empresa sem vazamento eu ainda não consegui ver. Não achei ainda, né? Então, como é que funciona, né? E há melhorias, tem outras tecnologias também, né? Então, tudo isso aqui, ó, tem que ser verificado, esse eficiência do uso de água que está junto lá, voltando aqui no escopo e nas avaliações de práticas, onde a gente faz os procedimentos com uns checklists, né? E mais descrevendo como é o ideal para ser, a gente precisaria de um time de gestão hídrica. É o ideal. Tem empresas que não tem? Tem empresas que não tem. Eu, por exemplo, assim, quando a gente acaba trabalhando assim com clientes, eles internamente têm umas 4 pessoas ligadas, né? Isso que eu já estou percebendo. Trabalhei também sendo membro de um time de gestão hídrica, né? Então, isso vale muito a pena. Aqui, coitado, né? O cara do processo e da manutenção estão sempre, né? Não tem... essas criaturas vão para o céu, né? Os que escolhem trabalhar com a manutenção e processo, Deus livre, né? Então, estão sempre metidos em tudo quanto é time. Tem que estar no time de gestão hídrica, né? E, claro, a gente tem que avaliar o atendimento dos procedimentos que a gente descreveu. Então, aqui... Falando do grau de maturidade, então, time de gestão hídrica a gente entende por ser e sugere que tenha uma equipe multidisciplinar na companhia, ela vai ser a ponte até a direção, ou seja, é interessante que uma dessas pessoas tenha um cargo, assim, com conexão com a direção, porque vai ter que pedir dinheiro, né? Então, lógico, tudo isso aqui tem que acontecer se a empresa quer, a gente sabe disso. E tem que ter reuniões frequentes, né? Então, é como a gente fosse fazer um time para poder fazer transição de normas ou outra coisa do tipo. Sempre tem que trabalhar em conjunto. E aquela coisa de ser multidisciplinar, onde todos pensam de forma igual. Ah, gente, ninguém pensa muito. Então, não dá para vocês botar gente do mesmo setor. Às vezes até funciona, mas tem que vir outras visões, né? Porque a gente às vezes não sabe o que está acontecendo em outros processos e outros pontos da empresa. Primeiro aspecto, quando montar essa equipe multidisciplinar, aí vem as ideias para a própria definição de escopo. Se vocês pegarem uma pessoa de cada departamento, claro, muito mais ligadas à parte de processo, ali a parte onde vai estar botando a mão na massa, a parte industrial, né? De manufatura, digamos assim, é onde são as pessoas mais chaves. Não significa que as pessoas de fora não tenham que estar. Por quê? Precisamos de dados de refeitório, porque hoje a realidade dentro das maiores indústrias do Brasil, existe um refeitório dentro da empresa. Aqui não, cada um traz sua marmita de casa, não existe refeitório com uso de água e com refeições para as pessoas, né? Então, é uma realidade de direta. Então, eu me lembro o que era o refeitório da Marco Polo quando eu trabalhava lá. Gente, é muita gente. Então, pensem em quando são empresas grandes, né? Tá? Então, tem que pegar agentes linkadas, às vezes correlacionadas a essas áreas também. Aqui eu estou dando alguns insights de procedimentos para definição de um escopo de uma forma genérica, num primeiro passo, para a gente fazer uma avaliação de eficiência do uso da água, certo? Pode ser feito só pela equipe do meio ambiente, segurança do trabalho, enfim, a empresa que define, né? Mas vale a pena pensar em equipe multidisciplinar, né? Sabemos que às vezes a equipe multidisciplinar a gente monta o time e tem umas pessoas que nunca vão na reunião. Então, pensem bem quais são as pessoas. A gente sabe dessas realidades, eu sei dessas dificuldades. Então, a gente tem que pensar bem. E aqui falando do grau de maturidade, ó, eu volto para frente e para trás, né? Vocês não vão ficar tonto, acho que não, né? Tá, então aqui a gente falou, ó, eficiência do uso de água, certo? Estou comentando esse ponto aqui para vocês. Então a gente veio falando aqui atrás, ó, de procedimento e tudo. Tudo isso vai ser avaliado depois, como é que a empresa vai estar madura. E agora nós vamos falar da cultura da empresa. Aqui eu deixei uma breve descrição, uma sugestão, não precisa ser desta forma, mas mais ou menos com o que eu trabalhei. Tive a oportunidade de ver isso no próprio curso de tecnologia ambiental que eu fiz aqui no SEIT, aqui em Calgary, aqui no Canadá, e com o que eu vivi aqui também. E é o que estamos trabalhando também com esse cliente que eu estava comentando com vocês. A definição do grau de maturidade
pode ser líder, progressivo, empenhado, desenvolvimento, está em desenvolvimento ou reativo. Aqui nós definimos 5 graus de maturidade para a empresa. Por quê? Porque essa empresa que hoje a gente está fazendo, eu estou botando assim como exemplo, tem muitas empresas que não têm absolutamente nada, então eles estão praticamente no reativo. Ou seja, o que significa uma empresa com grau de maturidade reativo? Quando dá o reativo, que vocês fazem aquela matriz de self-assessment. Então, vocês vão montar tipo um questionário, e daquele questionário, cada perguntinha, e sabe quando a gente faz aqueles, principalmente menina, né, a época da revista Capricho, que tinha lá na minha época e tal, não sei o que, daí tu faz aqueles testes lá, né, para tu ver um monte de coisa lá, né, aí tu vê, isso é tantos por cento, daí tu vê em qual que tu te enquadra, né, sabe aqueles percentuais que tu vê o que é, ou até para tu ver assim, como é que eu sou uma pessoa com característica tal, sabe aqueles testes que a gente vê quando a gente pergunta, a gente responde mais A, mais B, mais C, mais D? Gente, mesma coisa. Então, a gente faz as perguntinhas com peso A, B, C, D ou E, né? E cada peso, conforme a empresa for calculando, vocês vejam, poxa, deu mais a letra E e tá reativa a situação aqui. Ou deu mais letra C, o cara já está empenhado, já está melhorzinho. Então, isso vocês montam de acordo com o que vocês achem melhor, que é um esquema de pontuação. Ali vocês vão ter uma fotografia de como é que está o grau de maturidade, a cultura da empresa. Então, reativo seria uma empresa assim, com pouca evidência em gerenciamento no uso da água e sem cultura de sustentabilidade, tá? Um desenvolvimento seria uma cultura parcial, com pouca implementação de ações, práticas isoladas e pouca evidência. Aqui o cara daqui a pouco tem um hidrômetro, né? Mas tu vê que ele já tem uma estimativa da saída, né? Então é o cara que tem um pouquinho mais. Aí aparece o empenhado, então é iniciativa em busca de eficiência do uso de água e os elementos principais de cultura são encontrados na empresa. Então, tu consegue enxergar, de repente, torneiras automáticas. Gente, essa é uma boa prática, estou dando mais uma dica. Como é que as torneiras, a pessoa vai no banheiro, a gente acha que aquilo é muito caro, mas economiza água, e é uma boa prática. Tanto essa quanto a questão de mangueiras de alta pressão. Então, isso tu começa a ver em ações se a empresa tem esse tipo de coisa, se a empresa tem um budget, se a empresa já tem um indicador, né? Vamos para o progressivo. Alguém progressivo seria a cultura sustentável e o uso eficiente da água em processo de melhoria contínua. Ele demonstra evolução. O que acontece aqui? O cara já tem reciclo de efluentes, ele já reusa no processo, né? Aqui a gente é que nem o tal do zero resíduo, né? Que tem até um grupo ali que eu vejo dentro das Coca-Cola Brasil aqui, né? Zero aterro, acho que é zero resíduo, é uma coisa assim que tem um negócio ali, tipo uma certificação. Me fugiu o nome agora. Aqui é o zero descarte, né? Aquilo é a premissa que a gente precisa também. Isso significa um grau de maturidade de empresa extremamente comprometida, porque uma vez que tu reutiliza teu efluente, tu consome menos, né? Então, é o tal do rumo ao descarte zero, né? Vamos lançar, assim, a nossa marca agora. E daí entra o líder com isso, né? Que é proativo, já é exemplo. Então, eficiência no uso de água e sustentabilidade cultural na empresa. Então, aqui vocês fazem a definição. Não, nosso nível de maturidade, vamos definir só 3. Cada um define como quiser. É como fala ISO 14001, né? Que eu acho que a maior parte do pessoal aqui sabe muito bem. Defina a forma que você vai fazer a avaliação dos aspectos de impacto ambiental. It doesn't matter. Não importa o jeito que tu vai relacionar e que tu vai definir quem é que vai ser o aspecto significativo ou não. Contanto que tu controle o significativo e trate dele virar menos significativo, né, no futuro. Então, é a mesma coisa. A empresa define, né? Então, como é que tu vai fazer isso? Itens relevantes para a gente ter nessa matriz de questionário, dessa Maturity Self-Assessment, seria se tem orçamento para implementação de melhorias, tudo ligado à área de gestão hídrica, tá, pessoal? Se a participação dos colaboradores em identificações de oportunidades de melhoria, se existe esse tipo de coisa. Aqui, o que a gente fez uma vez foi o tal do leak detection, né? Então, foi feito tipo caçadores de vazamento, né? Então, foi feito isso pela empresa, claro.
Gente, assim, ó, troca o país, mas a situação é a mesma. A gente tem que dar um incentivo, porque senão a galera parece que ela não tem aquele engajamento, né? É a mesma coisa. Então, como é que tu vai fazer esse tipo de coisa funcionar? Como é que tu vai fazer o engajamento dos teus colaboradores enxergarem que tem um vazamento ou, ao mesmo tempo, eles identificarem melhoria no processo para redução de consumo? Vocês têm algum programa disso? Isso é uma coisa muito importante se a empresa tem, né? Definição de indicadores, né? E atendimento de metas. Como é que é? Ah, é só do processo. Poxa, mas e aí, como é que é teu outro indicador em relação a custo total global na empresa? Tu consegue identificar onde é que está a tua perda de água? Ah, é só quando vem a conta do SAMAI. Pá, daí a gente fica, aí é o reativo, né? Então a gente tem que sair do reativo para ir para o desenvolvimento, né? O mapa de balanço hídrico, premissa básica. Pá, mas eu não consigo identificar tudo. Gente, o negócio é começar, é tu fazer pelo menos um balanço inicial. Ao longo do tempo, tem duas palavrinhas que a gente ouve falar muito: melhoria contínua. A gente vai identificando mais coisas e vai aprimorando. Isso vai com o tempo, né? Outra, medidores de vazão em cada processo e controle. Esse é o sonho, né? Depois, o que nós temos aqui? O gerenciamento de ações e melhorias, né? Como é que isso vai ser feito? Sistemas de ações corretivas e ações preventivas. Como é que é feito isso dentro da empresa? Existe ou não? Tem treinamento e conscientização dos colaboradores quanto ao uso correto da água, né? Existem alguns prêmios e reconhecimento por ideias, que esses programas que eu estava comentando com vocês, né? Que, gente, isso é uma coisa que move em qualquer lugar que vocês forem. Né? E está em contra a necessidade do município, né? Análise de vulnerabilidade. Por exemplo, aqui está esperado que a gente tenha uma escassez hídrica na parte do verão. A gente tem muita água de degelo, desculpa, né? Só que não nevou tanto. Tá nevando agora, né? Mas assim, não nevou tanto naquela quantidade que deveria estar nevando durante todo o inverno. Então, isso vai resultar no quê? E menos neve derretida. É crescimento global, é tudo isso que a gente sabe que está acontecendo no mundo. Então, como é que, por exemplo, a Coca-Cola aqui vai atuar de uma maneira consciente, porque veja a quantidade de água que a gente utiliza, né? E a água aqui, ela vem da concessionária daqui da cidade de Calgary, né? Então, como é que a gente vai conseguir, no caso, minimizar impacto ou realmente usar de uma forma bem inteligente essa quantidade de água, realmente que ela vá para o nosso produto, né? Não sejam perdidas essas águas dentro da empresa, né? Por erro de processo ou o que seja. Então, estamos de encontro com a necessidade do município? Sim ou não, né? E aqui a gente tem a saída, depois desse grau de maturidade, de definir essa matriz de self-assessment, né? Então, relembrando, quem que a gente vai ter no meio da história aqui? Uma equipe multidisciplinar para ajudar a fazer isso. Nós vamos ter os procedimentos documentados. Vocês se lembram lá dos procedimentos que a gente estava falando no início? Lá é a parte prática, que é onde a gente vai ter que dizer o que tem que ser medido. Nada mais é, gente, do que elaborar checklist em Excel. Oh, é tão simples assim? Sim. Depois vocês podem montar um aplicativo, fazer uma coisa mais bonitinha. Mas, gente, é ver, é listar. E, claro, saber o que tinha que ser de melhor, né? E descrever isso num procedimento. Nesse procedimento, a gente tem que ver o percentual de atendimento. Pá, não atendemos nada. Tudo bem, tem que começar a atender. Tá aí a tua saída para tu criar uma ação corretiva, né? Porque o que a gente faz, assim, a gente às vezes monta os planejamentos estratégicos ou começa a pensar na questão de pegada hídrica, vamos ter em 3 meses, mas tem tanto passo para ser feito antes que, gente, não tem como. Vocês vão ter que identificar atendimentos de muitos procedimentos antes de poder calcular, né? Depois, a elaboração dessa matriz de grau de maturidade, esse self-assessment. Depois, a gente vai cruzar os dados. Como assim? A gente vai pegar esses atendimentos dos procedimentos, que a gente vai ver qual é o percentual que está atendendo, né? Com essa maturidade da empresa. Daí a gente define o grau de maturidade que a empresa está. Mas não é só o cálculo da pegada? Não, gente, o cálculo da pegada vocês vão ter, porque através desses procedimentos documentados, onde vocês vão dizer o que tem que ser medido, baseado no escopo, vocês vão ter lá o checklist de quanto que vocês vão ter que medir. Então, vocês vão ter o cálculo dela, né?
não significa que seja o cálculo mais digamos assim, real do mundo. Como não vai ser o cálculo mais real do mundo, vocês vão ter a questão da definição da maturidade da empresa baseada no quê? Naqueles procedimentos que alguns pontos vocês não conseguem medir e vocês sabem o porquê, baseados que a empresa não tem uma cultura muito boa, inclusive de dar investimentos. Então, fica de uma maneira simples a justificativa de escopo e a justificativa, e às vezes de não mensuramento de dados, né? Isso tudo ajuda muito para quê? Para definir as ações para atingir o próximo grau, prazos, orçamentos. Vocês se lembram que aqui que a gente saiu, ó, reativo, pá, mas eu quero ser líder. Mas antes de ser líder, tu tem que ir para o desenvolvimento. A gente tem 8 anos de idade, que nem o sonho do meu filho é ser piloto de avião. Deus queira, daí eu ganho bastante desconto em passagem, estou torcendo, né? Espero que o Felipe fique com esse gosto até lá. Mas, enfim, primeira coisa, ele vai ter que terminar o quê? O elementar. Depois ele vai ali pro high school. Aí depois vai para a faculdade, daí depois vai fazer um curso, daí depois outro. Depois, daí ele vai aplicar, vai para uma companhia aérea. Então, assim, ó, tem muita coisa que tem que ser feita antes. Para mim ser líder, eu tenho que sair daqui, tenho que vir para cá. Então, a ação corretiva que eu vou vir para cá, vocês concordam comigo que às vezes ela não vai ser tão grande de investimento, né? E ou seja, vai se tornar possível? Pois é, por isso que a gente consegue ter uma assertividade grande para as ações corretivas para ir para um próximo nível. E isso fica justificado dentro do teu manual de gestão hídrica. Então, tu consegue ter umas ações, digamos assim, mais palpáveis, né? Que às vezes é comprar 3 hidrômetros. E daí tu já tá pro item, tu já saiu lá de um reativo e tu já virou desenvolvimento. Então, é esse o ponto que a gente quer chegar. Ou seja, da coisa conseguir ser feita, independente de onde ela esteja. Então, e isso aqui, ó, fica bem linkado a 14, a ESG e a redução da pegada hídrica, né? Que são as ações para a gente poder melhorar, né? E aqui, de novo, a Carolina e a matriz, né? Eu e a matriz. Então, aqui temos aqui, mais uma vez, né? Os indicadores. Então, o que temos aqui, ó? Todas as práticas de sucesso que a gente implementou, os nossos procedimentos e mais o nosso escopo. Tá tudo aqui, ó. Saímos para cá e estamos aqui medindo. E agora nós vamos melhorar como? Através das nossas práticas de sucesso, mais o nosso questionário respondido, né? Que a gente tem a maturidade. O grau de maturidade que ele vai crescendo. Então, a gente vai conseguir sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui. Através do quê? Do crescimento do grau de maturidade. Se tu tiver o crescimento de grau de maturidade, aí vocês saem daqui, ó. Daqui e vem para cá. Vocês concordam comigo que vocês vão ter uma pegada hídrica bem menor? Sim. E bem medida? Sim. E com muito boas práticas? Sim. E documentado. Então, é isso que acaba acontecendo. Por isso que eu gosto dessa matriz, eu acho ela bem explicativa, assim, né? E as saídas do grau de maturidade, de novo, né? Parece que eu fico falando 30 vezes a mesma coisa, né? Mas vamos lá. É o cruzamento de dados, então, atendimento aos procedimentos versus a maturidade lá, o self-assessment, de novo, para definição do grau. A gente vai ter as ações para atingir o próximo grau, acabei de falar, e o cálculo da pegada hídrica. E aí, isso aqui está onde? Ó, item pontos, a auditora adora falar assim, né? Item ponto 5, ponto 2, ponto 4, ponto 2. Eles adoram falar esses itens quando vão dar não conformidade, né? É incrível. Mas tudo bem. Vamos lá. Qualidade dos dados. Convém que os dados primários sejam coletados quando viável. E quando não for viável? Gente, justifica assim, né? Aí nós temos aqui, ó, as ações. Ou seja, vai ter dados que nós não vamos conseguir coletar, mas nós vamos ter ações para ter a qualidade dos dados para serem coletados, porque depois será viável. Dados faltantes. O tratamento de dados faltantes deve ser documentado. Então, isso está na ISO 14046. Aí, por isso que é tão importante a gente poder documentar e cruzar os dados. E isso fica extremamente alinhado à parte de ESG. Aí, aqui tem um overview, gente, do escopo da pegada para pegada hídrica. Isso aqui é um copy-paste da norma ali, né? Então, a gente tem a figura 1 dela, tá?
Então, aqui, ó, a gente define a fronteira. Gente, a análise de ciclo de vida é muito parecido com essa norma, que também se define escopo, né? Então, as normas, elas são muito parecidas, inclusive. Tanto que tem algumas coisas da pegada hídrica que cita a norma de ciclo de vida, né? Então, a gente acaba definindo aqui. Então, aqui, ó, tá bem claro para vocês. A empresa define seu escopo, as fronteiras, ó, de ciclo de vida do berço ao túmulo. E isso aqui, gente, ó, foi tirado, ó, olha como é a base do ciclo de vida, é tirado da norma da pegada hídrica, né? Então, definam o escopo. Vejam como as normas se relacionam também, né? E aqui a gente tem um overview do cálculo do inventário para pegada, pessoal. Então, o que a gente tem aqui nesse overview, né? A definição de escopo e objetivo, preparação de coleta de dados, coleta, aqui, ó, é atendimento aos procedimentos, ó, até puxei, o que é isso aqui? A validação dos dados. Gente, vocês têm que ver se os dados estão legais, vocês podem fazer um controle estatístico. O que a gente está fazendo agora nessa empresa? Aqui na Coca-Cola foi feito diferente, claro, porque está tudo em linha, então é fácil de pegar a questão dos dados. Mas no caso dessa empresa de têxtil, eles mandam peças para lavanderias. Então, a gente vai tendo que fazer coleta de dados em 3 lavanderias para fazer um controle estatístico de ver como é que é os dados, se não tem tanta variação. Então, tu tem que ter uma validação, uma credibilidade que está válido aquele dado que tu pegou, né? Por exemplo, quando a gente está falando de estimativa de dados, que, tem o checklist, beleza, calculei a pegada hídrica. Calma, que tu vai ter que ir lá coletar e validar o dado. O que é validar o dado? Tu pode coletar mais de 3 vezes e ver se ele tem realmente uma determinada sequência. Mas daí aqui, como a gente conhece tudo quanto é norma, tu só descreve como tu vai validar. Melhor forma, bota ali um controle estatístico, vê ali como é que está a questão do comportamento, que é a melhor coisa que tem. Cuidem, se para essa situação vocês têm sazonalidade, né? Por exemplo, empresa de bebidas, aqui nós estamos falando mais na questão de metamecânica, mas empresa de bebidas, por exemplo, assim, sucos, às vezes tu tem safra de determinado tipo de suco, né? Então, ali tu tem o tipo de consumos, assim, às vezes que é maior entre janeiro e maio, do que fosse de junho a dezembro. Então, tem que cuidar bastante a forma. Se precisar de 2 tipos de validação de dados, por questão de ser sazonal, tenham, não tem problema. Aqui, correlação de dados, tudo mais, né? E depois a gente tem o inventário completo. Então, aqui, esse inventário, né, e esse refinamento do sistema, que depois sai o inventário, isso aqui é o manual de gestão hídrica. Então, vejam só, a gente fala em pegada hídrica, mas hoje eu estou falando de ter elaborado um manual de gestão hídrica. Algumas empresas dessas que acabam tendo impacto muito grande em relação à parte da escassez hídrica, muitas têm que até apresentar a questão de como que é feito o gerenciamento hídrico dentro das companhias. Então, no momento em que tu tiver um manual desse, com esses procedimentos e a forma de maturidade toda correlacionada e com o teu cálculo, mesmo que a tua pegada não seja aquilo porque falta lá, ó, dado, não tem como coletar porque não é viável. Vocês viram que a norma permite um monte de coisa, mas para ela permitir, tu tem que sustentar por que tu não está coletando, né? Então, tá aí a chave da questão da maturidade. Daí tu escreve o teu manual, nossa, daí fica legal. A gente consegue depois justificar por que os dados pode ser que mudem um pouco mais para o ano seguinte, justamente porque o grau da maturidade da empresa possa ter melhorado e dados que não estavam contemplados acabem sendo. Então, isso é importante. E aqui, de novo, né? Então, olha só o impacto da pegada hídrica. Vocês estão enxergando aqui, ó, a avaliação da pegada hídrica, aqui, ó, do ciclo de vida do lado, ó, como elas são interpretadas parecidas, né? Mas vamos olhar aqui, ó, a avaliação de impacto da pegada hídrica. Depois você tem que fazer uma conclusãozinha, né? E aí, tá grande ou não? Vou comparar com o dado lá da empresa X. Gente, não dá, acabei de dizer isso para vocês. Cada pegada é uma pegada, né? Cada pé é um pé. Então, aqui, ó, é o resultado do indicador da pegada, né? Então, metro cúbico de água equivalente por, de repente, qual item do processo. Mas olhem aqui, ó. Por que eu falei para vocês da pegada cinza e da ecotoxicidade, né? Resultado do indicador da pegada hídrica por quilo ou fosfato equivalente. Olha aqui, ó, a categoria de impacto por eutrofização hídrica. Então, não adianta a gente não estar reusando nada. Tudo bem, até poderia, né? Ter digamos assim, uma pegada bem
coletada com os dados bonitinho e tal, mas se ao mesmo tempo a gente está deixando de tratar e está proporcionando eutrofização hídrica. Então, por isso que é importante, nas boas práticas, quando a gente for escrever, é saber, a ETE aí atende os aspectos físico-químicos, atende ecotoxicidade crônica, aguda, como é que está o negócio, né? Então, isso é importante. Carga polidora, que até a Luciana estava me falando, agora está no período de calcular a carga polidora para mandar. Tá aí, né? Então, está diminuindo? Como é que isso aqui está? É um fator bastante determinante, né? A gente às vezes não imagina que isso ia ser, mas é interessante. Então, esse é o overview aqui. Gente, fechando esse nosso bate-papo, como eu disse para vocês, eu falo, né? Então, primeiro ponto, um escopo bem alinhado. Depois a gente vai fazer o quê? As definições das boas práticas desse escopo que a gente definiu daqueles processos lá. Esses processos aqui, ó, esse, né? Tá? A gente vai definir as boas práticas de como tem que ser e como é que é o percentual de atendimento e ter as medições dessas boas práticas em cada processinho, né? Depois é a tal da matriz de self-assessment, que definirá o grau de maturidade. Essas aqui vão ser correlacionadas, né? E temos o cálculo da pegada hídrica com argumentação de estimativa, ausência de dados, caso ocorra. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um direcionamento bem mais assertivo para as ações corretivas. Vocês entendem que a gente consegue sair de um ponto e ir para outro, mas ir devagar, conforme a maturidade da empresa. Então, é isso que a gente tenta pregar um pouco em relação às boas práticas, né, hídricas, que a gente está falando muito, que tem o cálculo da pegada, mas por trás disso tudo é possível sim ser feito, né, contanto que a gente alinhe junto o grau de maturidade e outras premissas que acabam se fechando quanto o ESG e quanto a própria ISO 14001. Então, tudo se correlaciona, né? Essa é a nossa mensagem, né? Então, aqui eu deixo o meu contato aqui no final. Eu vou dar, depois passando essa apresentação aqui para a Juliana, né? Então, acho que ela vai estar replicando para todo mundo. Eu acabei não deixando ela agora, nesse momento, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela, né? Então, eu vou deixar ela para vocês. Eu não quis deixar antes porque eu fico revisando, eu fico olhando, daí depois vocês vão estar olhando, é uma coisa que, mas ela não escreveu isso, agora está falando, né? Então, mas é por essa situação. Eu vou tomar um copo d'água agora. Eu ligo o play e não paro. Mas, enfim, gente, não sei se tem alguma dúvida, alguém quer fazer uma pergunta, estou bem à disposição, bem tranquila aqui para responder. À vontade. Espero que eu consiga responder, né? Temos pergunta, sim, Carolina. Opa! A nossa primeira pergunta é do Silvio, da nossa Comissão de Meio Ambiente, tá? E ele pergunta, então, como tratar o reuso de recursos hídricos dentro da indústria? Da mesma forma, o uso de águas de captação da chuva, como tratar dentro desse cálculo? E tais procedimentos de reuso de águas pluviais impactam de forma positiva os resultados da pegada hídrica? Sim, impactam. Por quê? Porque quando tu for fazer o teu cálculo, tu tem que saber a fonte de captação. Então, qual é a fonte de captação que tu tem? Água da chuva? É tanto. Então, daí tu pode montar um esquema de pontuação também, tá? Mas é água de poço, é água superficial, é água de reuso. Por exemplo, de novo, eu estou dando esse exemplo dessa empresa aí, dessa lavanderia, que é mais fácil, tá? Então, muita água eles acabam reusando no processo. Então, tu não tem esse consumo, mas tu vai acabar imputando como boa prática a questão do reuso. Então, digamos assim, tu vai ter ela dentro da tua pegada, mas não no... como é que eu vou te explicar? Quando tu for inserir e informar a fonte de captação, e se é uma fonte de captação de reutilização, de reuso ou água da chuva, ela tem um impacto menor quando tu for avaliar a tua própria maturidade.
E quando tu for calcular a tua peça, tu vai ter que dizer quanto que tu vai usar de água, independente a fonte que é. Porque tu precisa da água. Não importa de onde ela venha. Em contrapartida, tu vai ter um impacto em relação à maturidade e em relação lá aquela última slide que eu mostrei, que a gente tem a parte de eutrofização, sabe? Né? Tu não vai ter aquilo como descarte. Então, ali tu consegue sim, sim. E tem que ser... ele vai ser tratado, ele entra dentro do cálculo, porque entra dentro das... É uma das tuas fontes, não importa de onde que vem, tu tem que botar ela, né? Mas em contrapartida, tu tem... como é que eu vou te dizer? É como se tu fosse montar uma matriz, assim, de pesos. Entra a água da concessionária é 100%, entra a água de poço é 100% também, né? Porque é um recurso hídrico. Entra a água de reciclo, né? É 2% que ela vai te representar. Isso tu pode fazer, tudo vai definir dentro da empresa, mas ela tem que compilar, e ela ajuda sim, em relação ao peso dentro do teu cálculo, mas o cálculo tem que contar essa água também. Obrigada, Não sei se eu Carolina. respondi. Deixa eu ver, da mesma forma, o uso da água de captação da chuva também entra dentro do cálculo, né? Tais procedimentos de reuso e águas pluviais impactam de forma positiva. Sim, que daí tu vai conseguir ter o teu grau de maturidade, daí tu consegue explicar de onde que vem a tua água. Por isso que é bastante interessante tu correlacionar. Por exemplo, assim, de novo, eu tenho uma roupa que eu quero lavar, quantos litros de água eu vou usar? Não importa de onde a água vem, tu tem que saber quantos litros tu precisa. Agora, da onde vem, tu tem um impacto de escassez hídrica menor, que é onde vai entrar o grau de maturidade. Bruna, tem uma pergunta, né? Eu tinha perguntado ali no chat se existe algum limite ou padrão, assim, para se basear, para saber se está aceitável, quanto que a empresa consome versus o descarte. É a pergunta que todo mundo queria ter uma resposta, né? Mas não tem! Porque com o inventário dos gases de efeito estufa já existem algumas métricas, né? É diferente, é diferente, é diferente. Isso foi até uma discussão que até essas meninas que a gente está trabalhando nesse projeto, até elas me diziam, pá, mas como é que a gente vai poder enxergar se a gente está bem ou se a gente está mal? Porque a métrica ela é diferente. Tu veja que tem uma norma, a gente segue a ISO 046, ela é... não existe nenhum banco de dados ainda, não existe algo que tu consiga, por exemplo, assim, quanto que vale. Não existe, isso não tem, né? Infelizmente, é aquela... Como é que é aquela expressão, né? Em terra de cego, caolho é rei, né? Então, é isso que aconteceu, por exemplo, com essa empresa que elas estavam me perguntando que eles têm na etiqueta da roupa quantos litros foram usados para lavar. A gente quer ter menos, mas quando eu fui, só para vou dar uma, o que a gente foi nas mesmas lavanderias que essa empresa também contrata. São duas grandes empresas brasileiras. Quando eu cheguei lá, bom, quando eu vi a ETE, já me assustei, né? Então, assim, a empresa ela tem assim, digamos, tem um licenciamento, tudo certinho, mas, gente, precisa de muita coisa. Tem muitos hidrômetros que nem calibrados são. Então, eles têm uma pegada hídrica que eles estão colocando na roupa um valor, só que por baixo dela, o que a gente tenta demonstrar em função até da própria norma, né, e dessa parte de correlação com a parte de grau de maturidade que eu estou tentando mostrar aqui com vocês, ela não tem, como é que eu vou dizer assim, muita coerência. Porque, assim, eles medem uma situação, por exemplo, ali é de quantos litros que eles têm de impacto, mas eles não têm aquela medição, tanto que eu pedi para a menina, tá, como é que é a tua saída, pedi todos os dados do tratamento de efluentes, eles não têm. Então, tu veja, porque hoje a gente não existe nenhum decreto que fala sobre isso. Então, parece que o negócio fica assim, solto, né? Então, ninguém consegue entender. Então, hoje, o que tu vai ter que fazer? Tu, na tua empresa, vê o quanto que tu consome, qual é a tua pegada para as tuas peças. Tu, por exemplo, Bruna, tu em casa, quantas vezes tu lava a tua xícara? Então, qual é a tua pegada hídrica dentro de casa? Então, vai ser diferente da minha. Isso vai ser para cada um, então tu não vai conseguir hoje comparar.
Infelizmente, a gente não tem como fazer esse tipo de comparação. Sim, dá para Porque não mostrar tem banco de dados. a evolução ao longo do tempo da Sim, eficiência, né? exatamente. Daí, cada empresa é como se fosse um gerenciamento de resíduos que tu tem um indicador dentro de uma empresa. Cada empresa vai ter que montar ele, iniciar do zero e daí ir construindo. E como o grande problema hoje, ela acaba te permitindo ter um monte de exclusão e estimativa, então a gente sai com umas pegadas que às vezes tu quer comparar com a do cara, mas não dá, até porque o cara estimou um monte de dado. Então tu não sabe por que está por trás, né? Então a gente até, por isso que é muito importante tu ter todo o embasamento de maturidade, pelo menos é o ponto de vista que a gente tem trabalhado, e que eu vejo que isso dá muito certo, né? De como que atua, como é que, por exemplo, Bruna, tu vai lá medir, tu tá na gralha ainda? Tá. Então, como é que tu vai medir tua pegada hídrica na gralha um ano, sem ter muitos dados, e daí no outro ano ela deu maior? Né? Daí eu até entendo, porque todo mundo quer isso, poxa, como é que o meu consumo vezes o meu descarte, será que isso tá bom? Seria isso que não tá? Claro, aqui, consumo versus descarte, quanto menos do descartar é melhor, que daí é uma outra coisa, tu não vai ter o impacto da eutrofização. Lembrem-se que ali na norma tem duas coisas: o teu equivalente de água usado para lavar a tua roupa e o teu equivalente de fosfato para tu descartar. Tem 2 pontinhos que tem que ser considerados. Então, esse primeiro pontinho que entra para cá para a gente lavar, tu vai mexer nele com a grau de maturidade, dizendo que tu usa muito a água de reuso, que foi aquela pergunta do Silvio, que tu consegue trabalhar ali dentro, né? Mas tu vai continuar usando o mesmo volume de água, só que a tua captação é diferente. E a outra, que é onde tu vai ter que correlacionar que tu não tá poluindo. Então, hoje, não tem como tu ter uma comparação, mas tem como tu mostrar um dado pequeno. E isso vai ser ao longo do prazo. É a mesma coisa a carga polidora. Vamos supor que tu tem o melhor tratamento de efluentes ao longo dos anos. Lá, tua carga poluidora anualmente, por exemplo, era assim, 1.500 quilos de cromo ano. Agora já é 1.000. Poxa, já tá melhor. Então, tu tem que comparar contigo mesma. Infelizmente, assim, não é infelizmente, eu acho que até felizmente, porque cada processo é um processo, né? Então, é assim que ela vai funcionar. Não sei se eu respondi, né? Então, Sim, tá. não, perfeitamente. Então, tá. Acho Deixa eu ver se que tem duas perguntas só. no chat era isso de pergunta, não sei se alguém quer participar, abrindo o microfone. Eu quero. Uma curiosidade também, tá? Aqui, por muito tempo, se falou muito lá, 2001, 2, 5, da questão da cobrança pelo uso da água, dos comitês de bacia. Então, teve um movimento muito grande nisso. Como é que é aí no Canadá? Se fala em cobrança pelo uso da água, ela tem esse valor de bem mineral? Até porque eu acho que a partir do momento que a gente realmente tiver uma cobrança extra pelo uso da água, talvez passe a importar mais, talvez possa a motivar mais a gente a ir correr atrás dessa pegada e trabalhar a pegada mesmo para reduzir ela ao longo dos anos. Você tem alguma informação desse tipo ali? Aqui é a informação que eu tenho, né? Pelo menos com vistas ali no caso da Coca-Cola, né? Hoje a água, sim, claro, ela é cobrada, sem dúvida, né? Então é paga. Então, assim, tem acordos, tem um acordo da própria Coca-Cola com o município de como que vai ser, direto com o município. Tá? Então não vem uma conta já estabelecida, tem um acordo. Pelo que eu entendo, eles são individualizados pelo que a empresa utiliza, né? Com relação ao descarte, algo bastante interessante que eu até me caiu os butiá do bolso, né? Então, assim, a estação de tratamento de efluentes, falando um pouquinho aqui, paga-se sim pelo volume que tu descarta, sim, paga, né? E eu tenho que atender um determinado padrão. O padrão aqui é só o ajuste de pH. Que coisa, né? Eu esperava ter uma ITE como tinha na Vompar. Não, não tem. Não tem lodo ativado, não tem nada, né? Tudo isso vai para o quê? Para a cidade de Calgary. Aí a cidade de Calgary faz o tratamento. O tratamento municipal. Principal. Então, aqui tem várias. Eu tive a oportunidade de ir numa wetland deles aqui, em 2 estações de tratamento de água. É um negócio, assim, bastante interessante, nada de diferente do que a gente tem na questão dos tratamentos. Agora, compartilhando um pouco, o pagamento, sim, é conforme o teu volume, né?
né? Imagino também que seja por conta da caracterização, então o efluente que está descartado é uma característica. Por exemplo, quando a gente teve... É muito difícil isso acontecer, mas acontece. Por exemplo, um tanque de xarope que lá deu errado, tem que descartar. Aquilo não é uma bebida, aquilo vai para uma empresa tratar. Existe também empresas de tratar efluentes aqui, tá? Mas as indústrias, elas pegam, elas só ajustam o mínimo de pH e vai para a estação de tratamento de efluentes do município, onde essa conta é paga, né? E a conta que entra, ela é, pelo menos na Coca-Cola, ela é conversada, é um agreement, é um contrato com o município de Calgary, de como que vai ser e por volumes. Então, ali tem uma base na questão de escassez hídrica também, sabe? Né? Então, que eles até avaliam como é que é a vulnerabilidade de onde a fábrica está localizada. Isso eu sei que aqui em Alberta é desta forma. Então, outras localidades, outras províncias, eu não saberia te dizer. Tem as outras fábricas da nossa franquia, eu não sei como são, né? Então, isso eu estou te dando mais o reporte de como que é aqui. É porque a gente recebe a nossa conta da água, a gente dá a impressão que a gente está pagando pela água, mas na verdade a gente paga pelo tratamento da água e pela distribuição, pela chegada. Mas o valor dela como bem mineral, nós ainda aqui não pagamos. Não pagamos. E ali já está embutido, então, no valor. Está embutido. Tá. Aqui no consumo, sim. Porque a água a gente está Isso. tendo que... É como se fosse uma matéria-prima. Isso. No nosso caso, sim. No nosso caso, sim. Tá bem. Então tá, meninas, o assunto tá bom, mas a gente precisa fazer o encerramento. A Júlia já me chamou aqui para nós encaminhar. Tá, então, em nome da Comissão do Meio Ambiente do CIMEX, né, eu gostaria de agradecer a nossa palestrante, a Carol. Obrigada, Carol, por compartilhar conosco, né, esse conhecimento sobre a pegada hídrica. É um assunto bem novo, principalmente para nós, né, falando em termos de Brasil, e também por nos passar um pouco dessa visão que tu tens aí num país de primeiro mundo, né, do Canadá. E não deixando de lembrar o que a Lu tinha nos comentado no início da palestra, que amanhã, né, é o Dia Mundial da Água, então essa live veio na hora certa, tá? Carol, fica também aqui o convite para uma próxima oportunidade. Seria ótimo, né, ter você novamente aqui no CIMEX conosco. Então, a nossa intenção é sempre essa de trocar conhecimento, as ideias e nos manter atualizados, né, nessa área ambiental. Então, até a próxima. Agradeço também a todos os participantes. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada a todos. E em breve já estou mandando o material para ti, tá, Juliana? Obrigada, Carolina, mais uma vez, né? Obrigada, Carol. A Bruna foi bem assertiva aí nas escolhas de palavras, foi maravilhosa a live, muito prática, compartilhou conhecimento realmente, esperamos ter uma próxima oportunidade, inclusive, né? E eu gostaria de agradecer a participação de todos, convidá-los para os próximos papos com especialistas. Agora nós estamos com uma inovação, em algum momento teremos aí edições presenciais, né? A gente vai divulgando e em breve nos encontramos. Muito obrigada a todos, um bom descanso e um bom trabalho para ti, né, Carol? Porque tu ainda continua. Aqui é 2h23. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde, tchau, até mais. pessoal. Obrigada.